Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a $62.600. Bitcoin que está meio travado no final de semana, como quase sempre, né? E hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar a situação do Bitcoin, do ETH e de 3 criptomoedas que eu acredito podem ter movimentos fortes a partir daqui, a partir de um indicador semelhante entre elas. Além disso, quero atualizar o que pode acontecer com a abertura dos futuros do S&P 500 daqui a pouquinho. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje meu objetivo vai ser fazer uma análise mais rápida, tá bom? Então a gente já vai começar falando aqui um pouquinho sobre o 4 horas do Bitcoin, né? Se você quiser ver uma análise um pouco mais longa, vai no vídeo de ontem. Eu não só fiz uma análise de longo prazo do Bitcoin, mas eu também peguei as 25 maiores criptomoedas, falei todas que eu invisto, por quê, e as que eu não invisto, o motivo também eu não investi, tá bom? Então não deixa de ver o vídeo de ontem, que é um vídeo bem bacana, tá bom? Na semana que vem a gente faz outro vídeo semelhante aí no final de semana. Show de bola. Então, em relação ao Bitcoin, cara, já começando aqui no 4 horas, a gente precisa entender que a gente tá numa tendência um pouco indefinida, né? A gente não conseguiu romper fundo, mas também não conseguiu romper topo. Então a gente meio que está consolidando. Na verdade, a gente está consolidando em vários tempos gráficos, né? No 4 horas, no diário, até no semanal. Eu diria que dá para considerar aqui que a gente está meio numa consolidação, né? A única questão é que no semanal a gente está numa consolidação a partir de uma bandeira, né? Então a gente está no mesmo lugar, mas depois de uma pernada muito forte de alta. Mas no diário, no 4 horas, caras, a gente realmente não está tendo aqui grandes dicas de movimentos. Então, na minha opinião, não está sendo um momento para tomar decisões de trades de médio prazo, de investimentos de longo prazo. Eu acho que essas decisões devem ser tomadas só nos extremos, né? Então, pô, fiz compra de uma altcoin aqui, avisamos para os membros para olhar para a compra nas altcoins nessa região. No momento ainda não falamos para vender, né? Porque eu acho que a gente ainda não chegou num extremo na parte de cima, né? Para mim esse extremo talvez seria nesse topo aqui no 66 e tal, onde eu gostaria, principalmente se a gente tiver muita compra no mercado, tá? No momento eu acho que, cara, é momento de segurar, tá bom? E realmente analisar aí para tempos gráficos menores para fazer day trades, scalps, é o que a gente está fazendo no HunterBot, tá bom? Inclusive, cara, até dia 31 de outubro tá rolando, tá bom? Você que é membro, você pode pedir no Fale com o Mentor para ter acesso aí ao HunterBot até dia 31 de outubro. E se você tem conta com a gente na Bybit, e tá no escritório, você já tem acesso. E se você é aluno também, cara, muitos alunos nesses 6 meses aí desanimaram e tal. Cara, dá uma chance, vê os trades aí nesses próximos 20 dias que você pode se interessar de novo no mercado e, na minha opinião, vai se interessar no melhor momento possível, que é prestes da gente dar mais uma pernada de alta, pelo menos é o que tudo leva a crer, tá bom? Show de bola. Então no longo prazo, cara, assim, eu não tomando grandes decisões por a gente estar nessa consolidação. No curto prazo aqui, eu vejo uma situação boa para o Bitcoin, tá? Eu falo curto prazo mesmo, talvez nem preciso pegar no 4 horas, pegar no 1 hora aqui, eu acho que no 4 fica até mais claro. Porque a gente tem uma pernada de alta aqui que deixou muito volume nesse fundo, tem volume no rompimento, não no topo. Então eu diria que essa zona aqui de retração é uma zona que pô, não comprei as altcoins e tal, não sei o que, se for abaixo do 61, eu cogitaria a compra de algumas altcoins. A gente está operando curto prazo, o que a gente vai fazer nessa região? Procurar longs, tá bom? Talvez no Bitcoin, mas talvez em altcoins que estão até melhor do que ele, tá? Então, na minha opinião, sim, a gente vai ter boas oportunidades de longs aqui nessa região, tá bom? Então, vou destacar aqui para vocês longs. Shorts, nesse momento, cara, assim, eu acho que tem que ter algo muito bom, sabe? Porque as altcoins, elas estão muito abaixo, eu não tô conseguindo achar boas relações de retorno para shorts de médio prazo. No curto prazo, pode ser, tá? No curto prazo, eu até estou em 2 shorts. Mas aí é curto prazo, beleza? E se a gente for, por exemplo, ali no 66 e tal, ali que é onde eu vou olhar para talvez fazer alguma realização específica, não no Bitcoin, mas nas alts, e também shorts, tá bom? Então aqui seria realizações / shorts. Correto? Então esse eu acho que é um resumo para o Bitcoin. Estou otimista tanto no longo prazo quanto no curto prazo, tá? Eu só vou perder esse otimismo caso a gente venha em queda e primeiro rompa o 59. Romper o 59 não seria meu cenário base,
E a partir daí, caras, esse rompimento bonito pra cima no curto prazo começaria a ficar bem feio pra gente testar os 47.500 com uma confirmação de baixa se perdê-lo, tá bom? Então cuidado com 59, talvez seja a zona mais importante agora. Além disso, também destaco pra vocês que quando a gente olha para o sentimento, cara, o sentimento até que tá legal, tá bom? A gente teve um rompimento bonito no curto prazo. Então, no curto prazo, é um rompimento confirmado, tá? Com queda no long short rate, aumento do open interest e divergência bullish no CVD. Então, no curto prazo é legal. O foda é o que eu venho falando com vocês. Esse curto prazo aqui precisa ganhar mais força para virar um longo prazo, né? Não tem um aumento tão grande aqui no Open Interest ainda para configurar um rompimento para ir para as máximas. Não, tem um rompimento no curto prazo, tá bom? Justamente por isso que a gente vai buscar por longs aqui no HunterBot. E quem não fez compra nas altcoins, abaixo dos 61, caras, que é o Fibonacci que a gente pega desse fundo aqui, para mim pode fazer sentido para você. Show de bola? Legal. Entendendo isso e falando agora um pouco também sobre as ordens de instituições, né? Vamos lá. Então eu vou colocar aqui entre 500 e uns 200 e vamos ver onde estão as ordens, tá? Então nesse momento vocês podem ver uma pressão no 62.900, mas nem é tão grande assim, 250 bitcoins. Depois lá no 63.500 até o 64. Mas não é uma pressão tão grande, ó, 200, 290. Já abaixo, a gente tinha bastante pressão compradora quando testou o 62, agora não tem tanto. Tá? Então seria perigoso no curto prazo perder o 62. 300 bitcoins no 62 e um pouquinho ali no 61.500, tirando isso nada. Né? Então eu não acho que tem tanta ordem assim neste momento. Tá? No curto prazo seria importante romper esse topinho dos 63 mil dólares, eu acho que seria um ótimo sinal. E um mau sinal seria perder os 62, mas isso aí é no curtíssimo prazo, tudo bem? E obviamente, né, o pivô acima dos 63.500, eu acho que no curto prazo é o mais importante. Mesmo a gente tendo algumas ordens aqui acima ainda, acho que não são ordens tão significativas, então o pivô nos 63.500 que a gente travou no final de semana pode levar a gente de novo para aquele topo ali no 66, 67. Tá? Então essas são as zonas mais importantes aí, na minha opinião, no curto prazo. Show de bola? Legal, agora falando um pouco sobre a ETH e as altcoins que eu quero que vocês prestem atenção. Primeiramente, ETH. O ETH para mim está em buy zone de longo prazo, como vocês sabem. Só que no curto prazo, cara, a situação não é tão bonita quanto do Bitcoin, né? Repara que a gente não tem um rompimento bonito, né, igual o do Bitcoin, né, cara? Então, tipo assim, olha só a diferença desses gráficos. Quando a gente olha para o curto prazo, digamos assim. O Bitcoin ele teve um rompimento um pouco mais forte que o ETH. O ETH ainda tem esses topos aqui, caras, pesando muito nele, na minha opinião. Ele tá mais fraco do que o Bitcoin nas últimas semanas, sabe? Então, o ETH tá me parecendo mais que, tipo assim, cara, esse é um padrão gráfico meio feio que tá tentando romper para baixo, tá me entendendo? O Bitcoin a gente até poderia olhar para um padrão assim, caras, mas eu acho que tá bem mais forte, né? Como vocês podem ver aqui, tá bem distante de romper esse potencial padrão. Então eu acho que o ETH tá mais fraco. O que isso quer dizer para mim? Isso quer dizer que eu não vou fazer longs aqui no ETH, eu não vou especular no curto prazo aqui no ETH. Tá no longo prazo, eu acho que é uma ótima oportunidade de compra, mas entenda que ele continua mais fraco do que o Bitcoin, que a gente pode sim continuar tendo mais quedas para o ETH BTC continuar caindo, e você tem que estar tranquilo em relação a isso, entendendo que, beleza, ele pode cair ainda por algumas semanas, e que ele só vai começar a subir mesmo, provavelmente quando o Bitcoin passar muito da máxima histórica. Tá bom? Então, eu não brincaria com o ETH no curto prazo. Se fosse para fazer um long no curto prazo, eu olharia mais para o Bitcoin e para outras altcoins que a gente vai analisar no HunterBot. Show de bola? Legal. Entendendo isto, vamos continuar aqui um pouco sobre um indicador que eu quero passar para vocês. E é um indicador que eu estou vendo algumas moedas aparecerem e que eu acho que sim, a gente pode ter um movimento nessas moedas. Tá? Para pegar esse exemplo, eu acho que a SUI, que tá todo mundo falando agora, é um bom exemplo do que eu quero mostrar para vocês. Né? Quando a gente tá no final de uma tendência de baixo, o que a gente quer ver? A gente quer ver volume e a gente quer ver interesse. Né? Então olha só que interessante o que acontece na SUI. Né? Ela estava caindo ali nas suas máximas em março, mais de 80%, e ela teve num candle aqui muito volume e um aumento significativo do Open Interest, né? Então, pô, em uma semana, do fundo até o topo, chegou a subir 100%, né? E a gente tem um Open Interest muito forte. Esse Open Interest aqui também foi bizarro, cara, subiu mais de 100%.
200% o Open Interest subiu. Bizonho, né? Então, realmente, isso é muito bom. Por quê? Porque isso mostra que as pessoas tiveram interesse nessa alta. E se tem muito Open Interest entrando, o que provavelmente vocês acham que estava acontecendo? Provavelmente a galera estava shortando, né? Eu nem olhei aqui na SUI, mas vamos ver o que estava acontecendo lá naquele fundo. Exatamente, né? Olha só, a gente tem um Open Interest subindo e o Long Short Ratio caindo, né? Normalmente tendências muito fortes começam assim, tá? Ou seja, tá todo mundo falando que a SUI vai cair, vai cair, vai cair. Aí do nada ela começa a subir, tem um volumaço com Open Interest. Esse Open Interest normalmente é de pessoas apostando na baixa, né? Então é tudo isso que você quer ver para acreditar no fim de uma tendência de baixa, tá bom? E tem algumas moedas que eu tô vendo que tá acontecendo isso, tá? A primeira é a Chilis. Tá bom? A Chilis é uma criptomoeda mais antiga, né? Vocês vão lembrar dela. Ela tá no portfólio. E é uma criptomoeda que, na minha opinião, tá fazendo a mesma coisa que a SUI fez, né? Olha só. Olha esse aumento de Open Interest, de 136 milhões para 320, mais de 100%. Chegou a 200 ali quando passou dos 400. E a outra que a gente, pô, parece que tá legal, né? Quando eu olho aqui os indicadores dela, não tá tão legal quanto a SUI, correto? Não chegou para um long short ratio abaixo de 1 ainda e tal, mas pelo menos tá bem abaixo do que estava nas últimas semanas, né? Então talvez se a gente continuar subindo, esse Open Interest vai continuar subindo e continuar caindo. Isso aqui é um bom sinal, apesar de não ser tão bonito igual a SUI, tá bom? Isso sem contar, né, pô, olha só o volume que a gente tá tendo aqui, deve fechar essa semana com o maior volume do ano aí, possivelmente até passando aqui, né? Talvez não, mas um dos maiores volumes do ano desde janeiro ali, correto? Então, isso é muito bom, tá? Outra cripto que eu vi isso ontem foi a CELR, tá bom? Então é uma cripto que tá semana sem um aumento de Open Interest e tal, e pum, tem um aumento de Open Interest, né? E foi um aumento bem forte ontem também, cerca de 120%, e da mesma maneira, né? Beleza que, olha só, pessoas shortando e interesse entrando, isso é um bom sinal, tá? Então, o que você pode fazer quando você vê algo assim, né? Você olha para essas moedas, se você... Eu acho que assim, nesse momento é olhar mais para investimento, tá bom? Eu envio, tanto a Chilis quanto a CELR são gemas na minha carteira, tá? Então eu olho para uma retração aqui como uma possível oportunidade ou de position trade ou de compra de investimento. A mesma coisa serve para a CELR aqui. Eu olho para esta possível retração que já está acontecendo hoje como possível oportunidade de position trade a partir dos 12,67 ou de investimento, tudo bem? Também tem um volume muito significativo e tal, certo? Outra criptomoeda, eu também estou vendo isso, e que já é um investimento meu, que não está sendo tão, digamos assim, não foi de uma vez, mas foi constante, é a SEI, tá? Então olha só que interessante, cara. A SEI, ela forma um fundo ali na região dos 19 cents, já está subindo bastante desde lá, né? Pô, 125% de alta, chegou a mais de 150%. E a gente tem um Open Interest também voando, né? Um Open Interest que saiu de menos de 50 milhões e está acima de 100 agora, né? Então, isso aqui também é um movimento bem legal. É um movimento de mais de 200% de Open Interest. É isso que você quer ver, né? Então, o que a gente faz? A gente traça esse FIBO e olha, opa, se voltar ali abaixo dos 40 cents, pode ser ou um position trade ou uma oportunidade de investimento, tá bom? Então, eu realmente acredito que a gente pode estar chegando num momento que as altcoins vão começar a andar, né? Poucas das altcoins fizeram esse movimento já, mas eu tô vendo cada dia mais e mais altcoins fazendo esse movimento, o que me dita que o momento delas, cara, pode não estar tão distante assim, tá bom? Então, sinceramente, não deixem a narrativa fazerem vocês saírem do mercado das altcoins, justamente no momento que as altcoins estão mais baratas, né? Então uma dominância em 58, cara, você sair do mercado das altcoins, para mim é exatamente a mesma coisa do que você sair quando estava aqui a dominância, ou aqui a dominância. Não faz o menor sentido, cara. Você deve sair quando a dominância estiver caindo, não quando a dominância está subindo há 2, 3 anos, beleza? Caras, então é isso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Manda todas as dúvidas, críticas e sugestões nos comentários. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade, né? A gente tem aí às 7 horas a abertura do S&P 500.
Vamos ver se a gente vai conseguir manter a máxima histórica, né? Nós estamos na máxima histórica nesse momento, 7 horas aí vai ser importante. Se a gente tiver muita volatilidade, lá para as 9 horas eu faço um vídeo ou uma live, tá bom? Mas eu não sei se a gente vai ter, né? Acho que provavelmente não muita. E detalhe, essa semana não é uma semana tão importante nos dados econômicos, tá bom? Praticamente nada importante aqui. E para mim isso é bom, tá? Porque como eu estou otimista no Bitcoin, no longo e no curto prazo, eu diria que um dado econômico poderia ferrar os indicadores de sentimento, né? Mas como não tem esses dados econômicos, eu acho que tem uma boa chance de a gente respeitar esse rompimento no curto prazo e ir para romper esse 63.500. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê dependendo da volatilidade. Lembrando, cara, se você é membro, vai no Fale com o Mentor se você quiser pedir os seus dias de graça no HunterBot. Se você é aluno ou é vinculado com a gente na Bybit, é só entrar no escritório que você vai ter acesso. Beleza? Então é isso, um forte abraço e a gente se vê.